Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos, né, à nossa aula de matemática, professor Alírio, na nossa TV Araxá Educa, ok? Vamos lá. Assunto, propriedades da igualdade e noção de equivalência. Na verdade, essa aula é uma sequência, né? Tá dando sequência na nossa última aula, tá? O que foi falado na nossa última aula? Bom, nós falamos lá assim, ó, situação, problema. É aquele momento em que a escola resolveu fazer um passeio com os alunos, né? Resolveram fazer um passeio até o zoológico e elas tinham as opções de ir, né? Levar as crianças à escola com ônibus, com micro-ônibus e com vans, né? Lembrando que o ônibus carrega 42 passageiros, o micro-ônibus carrega 21 passageiros e uma van em torno de 14 passageiros. A pergunta é, né? Quantos veículos nós vamos precisar para fazer o transporte das crianças? Bom, o total de alunos eram 210. Então, se eu for pensar em ônibus, eu vou precisar de 5 ônibus carregando 42 alunos. Tá, é uma opção, tá? Depois, 210 crianças dividida em micro-ônibus, cada micro-ônibus carrega 21 crianças. Então, eu precisaria de 10, porque 10 vezes 21 dá 210, né? E depois nós tínhamos a opção de transportar os meninos com vans, né? E as vans carregam 14 pessoas. Então, para dar o total de 210 alunos, eu precisaria de 15 vans fazendo esse transporte. Ou seja, 210 é equivalente a 5 vezes 42, que é o caso dos ônibus, 10 vezes 21, que é o caso do micro-ônibus, e 15 vezes 14, que é o caso das vans. Professor, para que isso tudo? Para mostrar a equivalência, né? 210 é equivalente a 5 vezes 42. 210 é equivalente a 10 vezes 21. E 210 é equivalente a 15 vezes 14. Então, nós falamos para vocês o seguinte também. Fazendo uma comparação do ônibus, né, com o micro-ônibus, o ônibus carrega 42 pessoas, né? 42 alunos. Já o micro-ônibus carrega 21 pessoas, 21 passageiros, ou no caso nosso, 21 alunos. E mostrando para vocês, se eu fizer 210, que é o total de alunos, dividir por 42, eu vou encontrar 5 ônibus, certo? Como o ônibus carrega 42 passageiros, é o dobro de 21, ó, 42 não é o dobro de 21, que era micro-ônibus, então, por isso que a gente fez vezes 2. Então, 210 dividido por 42 vezes 2 é equivalente, né? Eu tenho uma equivalência, uma noção de equivalência entre 210 dividido por 21. 210 dividido por 21, eu preciso de 10 micro-ônibus. 210 dividido por 42, eu preciso de 5 ônibus, mas eles têm a capacidade do dobro da capacidade do micro-ônibus. Então, 5 vezes 2 também é 10. Então, a equivalência ela existe aqui e existe aqui também. Tá bom? Bom, vamos verificar a igualdade e equivalência de duas expressões em uma outra situação problema, tá? Então, a gente faz uma situação problema, uma outra situação problema diferente, para poder exemplificar, para poder mostrar para vocês que essas situações podem acontecer no nosso dia a dia, né? E como a gente vai resolver? Usando a matemática, tá? Vamos dar o seguinte exemplo. Uma escola, né, quer participar dos Jogos Municipais. Ela tem um total de 210 alunos, a mesma quantidade do problema anterior, tá? E as modalidades são futsal, né, que é o futebol de salão, o vôlei e o handebol, tá? Bom, vamos lá. Dúvida, né? E aí? Quantos times eu posso formar? Se eu pensar só nos esportes, vamos pensar o seguinte, ó. Quantos times podem ser formados? O futsal participam 5 jogadores. O vôlei participam 6 jogadores. E o handebol, professor, participam 7 jogadores. Tá? E aí a dúvida, né? Se eu pensar, aqui eu coloquei as bolinhas para representar, tá? A bola do futsal, a bola do vôlei e a bola do handebol, tá? Bom, futsal, vôlei e handebol. Vamos lá. O futsal, 5 jogadores. O vôlei, isso, muito bem, quem falou 6 jogadores. Já o handebol, né, aquele jogado com a mão, acho que todos sabem, já jogaram na escola, ele gasta, são necessários 7 jogadores, tá? Quantos times nós podemos formar? Como é que eu faço essa conta? É uma situação, problema. Eu pego o total de alunos 210
e divido por 5 para saber quantos times de futebol, eu divido por 6 para saber quantos times de vôlei nós podemos formar, e eu pego 210 e divido por 7 para saber quantos times de handebol eu posso formar. Vamos fazer essas continhas? Ó, 210 dividido por 5 jogadores. E o futsal são 5. Vamos fazer essa continha aqui do lado? Então tá, ó, 210 dividido por 5. O 2 por si só não consegue dividir por 5. Eu preciso do 21. 21 dividido por 5. Na tabuada do 5 tem o 21? Não, professor, tem o 20 que é mais próximo. 5 vezes 4, 20. Então vamos colocar lá, ó, 4. 5 vezes 4, 20. Colocamos esse valor do lado de cá. Fazemos a subtração. 21 menos 20 vai dar 1. Abaixamos o próximo número, né, que está lá, que é o 0. Então ficamos com 10. 10 dividido por 5. Ah, esse é fácil, professor. 2, muito bem. Então dá 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. O resto sendo 0 significa que a nossa divisão é exata. Então, se eu pegar uma escola com 210 alunos e formar times de futsal com 5 jogadores, dá para formar 42 times. Professor, mas é muito time de futsal só numa escola. É sim, é sim. Mas vamos ver as próximas opções? Eu tenho lá, ó, 210 alunos e agora nós vamos formar times de vôlei, né? Vôlei são 6 jogadores, tá? Como é que eu faço essa conta? Da mesma maneira, o mesmo procedimento que eu fiz com a turminha do futsal. Eu vou colocar 210 e vou dividir por 6 jogadores agora, tá? Quantos times de vôlei nós conseguimos formar? Vamos ver quanto é que dá? De novo, pegamos o algarismo 2, sozinho não divide por 6. Pegamos os 2 primeiros algarismos, formamos 21. 21 divide por 6? Divide. Na tabuada do 6 tem 21? Não, 21 não tem. Mas qual que é o mais próximo? Ah, deixa eu ver. 3 vezes 6, 18. Porque se eu fizer 4 vezes 6, dá 24. 24 passa. Então cabem só 3. Então tá lá, 3. 3 vezes 6, 18. Colocamos o 18 aqui e fazemos a subtração. 21 menos 18, quanto é que sobra? 3. Abaixamos o próximo número. O próximo número é o numeral 0. Então tá lá. E agora fazemos a divisão. 30 dividido por 6. Dá quanto? Muito bem. Quem falou 5? 5 vezes 6, 30. 30 menos 30, 0. De novo é uma divisão exata. 210 alunos. Se eu fosse formar só times de vôlei, daria para formar 35 times. Ok? Vamos lá. Próximo modalidade, handebol, né? O handebol, são quantos jogadores? São 7 jogadores, tá? Então tá lá, 210 alunos, dividido por 7, vamos fazer essa continha? Então tá lá, 210 dividido por 7, tá? O 2 sozinho não divide, pegamos os 2 números, o 2 e o 1, 21. 21 dividido por 7, está na tabuada do 7, professor, é o 3, 7 vezes 3, 21, muito bem. Colocamos o 3, né? 7 vezes 3, 21, colocamos o 21 aqui, fazemos a subtração, 21 menos 21, 0. Muito cuidado nessa hora, porque aqui já está 0. Na nossa cabeça está dizendo o seguinte, ó, 0, então já acabou aqui a divisão. Não, não acabou. Eu tenho mais um algarismo ali em cima, ali do lado, né? Que é o outro 0. Aí eu vou baixar esse 0 aqui, certo? E eu tenho que lembrar que é a vez do 0, né? Mesmo que ele não dê para dividir, 0 não divide por ninguém, professor, eu sei. Mas eu tenho que ter a consciência que a hora que eu descer esse 0 aqui, ó, é a vez dele. Se deu divisão ou não deu, eu tenho que registrar isso, eu tenho que registrar esse fato, tá? Então, se eu abaixei o 0 e não deu, eu tenho que registrar 0 do lado de lá. E alguns alunos esquecem isso e deixam como resposta final somente o 3, ok? Não quero que vocês cometam esse tipo de erro. Então vamos lá, abaixamos o 0. É a vez do 0. 0 dá para dividir por 7? A pergunta que eu faço. Não, professor, não dá. Então eu coloco um 0, pronto, encerramos a conta aqui. Ok? Então, se eu tiver uma turma, né, uma escola com 210 alunos, e eu vou fazer só time de handebol, eu vou colocar 7 jogadores, dá para formar 30 times. Bastante, não é? É. Bom, alguém deve estar se perguntando, professor, mas e o reserva, né? Tem que ter os reserva para essa turma jogar, não é mesmo? Sim, concordo com você.
né? Mas a nossa ideia aqui é dizer o seguinte, essas divisões, né? Nós pegamos 210, vamos ver aqui o resumo. Ó, futsal, 5 jogadores, né? Dá para formar quantos times de futsal? 42 times. A próxima modalidade, quem que era? Vôlei, né? E vôlei, são 6 jogadores. Quantos times de vôlei nós podemos formar com essa turminha de 210? Eu posso formar 35 times. E por último, nosso handball. São quantos jogadores? 7, tá? Quantos times eu posso formar de handball, né? Posso formar 30 times. Voltando àquela perguntinha anterior, né? Professor, mas vai formar só futsal, só vôlei, só handball? Não, nós precisamos mesclar, né? Uma escola participa de várias modalidades. Mesmo porque tem gente que gosta de jogar futsal, tem gente que gosta de jogar vôlei, tem gente que gosta de jogar handball. Não é verdade? Então nós precisamos misturar um pouco, pegar um pouco de futsal, um pouco de vôlei, um pouco de handball. Vamos fazer essa comparação. Primeiro, vamos lá. Então, futsal, né? Futsal. Eu tenho quantos times que eu posso formar? 42 times. Vôlei, quantos times eu posso formar? 35. E handball, vocês lembram quanto? Isso, 30 times. Vamos levar agora para a nossa situação problema, que são as expressões, né? O que eu posso dizer em termos de expressões? Bom, professor, nós teremos somente um tipo de esporte na nossa escola para participar dos Jogos Municipais? Não. O esporte é muito importante em nossa vida. Todos os tipos de esporte são bem-vindos para a nossa saúde, tá bom? Vamos lá. Então tá aqui a meninada, ó. Tênis, que é aquela quadra? Tênis também, basquete, futebol, pula-corda, peteca, né? Tudo é importante para nós, tá? Essa situação problema é para praticarmos nossa matemática. É para entendermos melhor as propriedades da equivalência, tá? Agora nós vamos fazer as propriedades da equivalência. Vamos lá? Então tá assim, ó. Futsal, 42 times. Vôlei, 35 times. Handball, 30 times. Se eu for parar para pensar, quantos alunos que eram? 210. 210 dividido por 5, são 5 jogadores do futsal, formam 42 alunos, tá? Já o vôlei, 210 dividido por 6 é igual a 35 times. E 210 dividido por 7 é igual a 30. Professor, mas não tem como eu comparar isso com isso com isso. São resultados diferentes. Vamos lá, a matemática explica isso. Vocês sabem que a operação da divisão, ela acontece. Se eu quiser voltar o resultado, eu faria quanto? Eu faria assim, ó, 210 dividido por 5 dá 42. Se eu pegar 42 e fazer a operação inversa, qual que é a operação inversa da divisão? Vocês lembram? Isso, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, se eu pegar 42 e multiplicar por 5, eu vou encontrar quem? 210. Ó, 42 vezes 5 dá 210. Vocês entenderam? Não? Vamos lá nos outros exemplos. Ó, se eu fizer 210 dividido por 6, dá 35. Se eu fizer 35 vezes 6, dá 210. Ó, e a mesma coisa lá na frente. 30 vezes 7, 210. O que eu quero mostrar para vocês? Que o 210 é o número comum. 210 é o termo comum para todos. Então eu poderia escrever assim, ó, que 42 vezes 5, não é igual a 210? É igual a 6 vezes 35, ou 35 vezes 6, que é igual a 30 vezes 7, ó, 30 vezes 7. Então, isso dá 210, isso dá 210, e esse resultado também dá 210. Aqui, então, está a equivalência das expressões. É uma situação problema, e nós fizemos o seguinte, ó, para poder mostrar que 42 times de 5, né, posso formar 35 times de 6 alunos, e posso formar 30 times de 7. Todos me dão um resultado de 210. Agora vamos pensar em participar dos 3 esportes, tá? Agora chegou o momento da gente fazer a mudança aqui. Quantos times poderemos montar? Bom, vamos lá. Praticando futsal. Futsal eu tenho 24 times. 24 times, tá?
Então, 24 vezes 5. Vamos fazer essa continha? 5 vezes 4, 20. Sobe em 2. 5 vezes 2, 10. 10 mais 2, 12. Se eu fizer, né, se nós montarmos 24 times de futsal, estaríamos trabalhando com 120 alunos. Ainda faltam mais alunos, né? A escola não é um total de 210? Então fica assim, 24 vezes 5 é igual a 120. Ok? 24 vezes 5 é igual a 120 para futsal. Vamos pensar em vôlei. Quantos times? Vamos pensar em 8 times de vôlei? Tá. Então fica assim, ó. 8 vezes 6, né? Que é 8 times com 6 jogadores, 6 vezes 8, 48 alunos. Então tá aqui, ó. 8 vezes 6, 48. Tá. Ainda falta o handball. Vamos lá pro handball, né? Lembrando, né? Eu penso assim, bom, preciso formar os times de handball, mas antes eu preciso saber o seguinte, quantos alunos nós já inscrevemos? Ó, já inscrevemos 120 no futsal, 48 estão inscritos para fazer o vôlei, dá quanto? 120 mais 48, é igual a, 0 mais 8, 8, 2 mais 4, 6, 1, 168 alunos. Bom, o time de handball tem que ser o quanto falta, né? Os meninos, quantos faltam para chegar em 210, não é essa a conta? Vamos fazer essa conta? Então tá lá, né? Quantos alunos eu posso colocar para o time de handball? Quantos times de handball poderemos ter, né? Como é que fica essa conta? 210, que é o total de aluno, menos 168, porque nós já escrevemos 120 no futsal, 48 no vôlei. Tá vendo que são tudo continhas de matemática? Ó, 210 menos 168. O zero não dá para tirar, empresta, não é isso? Presta 1 daqui, fica 10, 10. Eu fiz uma conta aqui para vocês, ó. O zero não dá para tirar, tá? Então eu empresto, o 1 deixa de ser 1, ele empresta, ele passa a ser 0 e lá passa a ser 10. 10 menos 8, 2. Agora o zero para tirar 6, também não tem jeito, eu tenho que pegar emprestado do colega do lado. Então o 2 deixa de ser 2, passa a ser 1 e empresta uma unidade para o nosso colega do lado, que passa a ser 10. 10 menos 6, 4. Agora sim, 1 menos 1, nada. Resposta, 42. Então, eu ainda tenho 42 alunos, né, para distribuir no handball. Mas 42 alunos, professor, são quantos times de futebol que nós vamos conseguir formar? Vamos pensar? Ó, dá para formar 6 times. 6 times, professor? Porque a conta é assim, ó. Não são 7 jogadores? Não é isso? Que número que vezes 7 dá 42? É o 6, né? Ó, 6 times de 7, 42. Agora sim, agora nós formamos times diferentes, de modalidades diferentes, fazendo com que a escola participe de todos eles. E para isso nós tivemos que usar a matemática. Tá bom? Então vamos lá. 120 do futsal, mais 48 do time de vôlei, mais 42 alunos do time de handball, tá? 8 com 2. Eu fiz a conta separada aqui, né? Ó, fiz ela maior aqui, ó. Então vamos lá. 8 com 2, 10. Sobe uma dezena. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 4, 11. Sobe 1. 1 mais 1, 2. 210 alunos, tá? Ou seja, nós conseguimos formar, né? 24 times de futsal, que jogam 5. Nós conseguimos formar 8 times de vôlei, que jogam 6. E nós conseguimos formar 6 times de handball, que jogam 7 jogadores. Então, professor, vamos ver aqui, ó. Quer dizer que aqui eu tenho 120 alunos, aqui eu tenho 48 e lá eu tenho 42. Né? Então, se eu fizer 24 vezes 5, tá aqui, mais 8 vezes 6, mais 6 vezes 7, dá um total de 210. O resultado aqui é 120, o resultado aqui é 48, o resultado ali é 42. Somando essas 3 parcelas, 210 alunos. Que bom, né?
Entenderam? É uma situação, problema que pode acontecer, né? E cabe quem? Ao professor de educação física lá da escola para separar os times e formar, então, o maior número de times possíveis ou para que todo mundo possa participar dos jogos, ok? Vamos fazer uma revisão agora? Vamos? Então, fala assim, uma igualdade entre duas ou mais operações são equivalentes quando os resultados possuem o mesmo valor. Apesar das operações serem diferentes, mas o resultado era igual. Não é assim? Tá. No nosso dia a dia, sempre teremos situações matemáticas. Irão aparecer somas, subtrações, multiplicações e divisões. Isso todo dia acontece na vida da gente. A equivalência, né, por exemplo, pode ser uma delas, que é equivaler, né? Ó, isso vezes isso equivale a tanto, tá? O importante é estudarmos sempre e assim estaremos preparados para a nossa vida, para o nosso dia a dia, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e eu aguardo vocês até a nossa próxima aula e tenham todos bons estudos.